Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês de forma online, porque o momento nos impede de estarmos presencialmente, mas com o mesmo valor, com a mesma importância, porque onde tem um ou duas pessoas falando em nome de Jesus, lá eu estarei, né? Então Ele sempre está conosco, ao nosso lado, não importa se é forma presencial, se é mentalmente, se é online, então Ele está sempre ao nosso lado. Então vamos dar início ao nosso Evangelho da Noite, agradecendo por mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos mais uma vez em Seu nome. Então vamos levando nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui para ouvir um pouquinho dos ensinamentos dele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males espirituais e materiais, pois são teu o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Desculpa. Então, como eu disse, é um prazer estar aqui, né? Podendo passar um pouquinho do que a gente aprende, passar um pouquinho dos ensinamentos do nosso mestre, através das palavras de Emmanuel. Então, nosso tema hoje é a lição 22 do livro Palavras de Vida Eterna, que o tema é Na Palavra e na Ação. Então, a gente vai pegar um trechinho de uma das cartas que Paulo mandou para os Colossenses, né, do que está no capítulo 3, versículo 17. E diz assim: E tudo que fizerdes, seja na palavra, seja na ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, Emmanuel pega esse versículo e vem nos dar mais ênfase a essas palavras, vem explicar um pouquinho mais o que Paulo quis dizer, né, nesse trecho. Então, Emmanuel nos escreve assim: Dize-te cristão, declara-te seguidor de Jesus, afirmaste cultor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo, é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo: E tudo o que fizerdes, seja na palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado? Há quem nos chames à contemplação das chagas e cicatrizes alheias?
surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação, usemos a palavra nos moldes do Senhor, do nosso benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Sofremos preterição e calúnia, zombaria e perseguição? Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no tempo familiar? Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas, em verdade, na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do Mestre dos Mestres. É indispensável estejamos realmente com Ele, para com Ele colaborar na construção de uma vida melhor. Então vamos falar um pouquinho, né, sobre essa leitura. Eu acho que Emmanuel foi bem claro, usou as palavras bem fáceis para nos fazer entender. Às vezes ele coloca umas mais difíceis, mas eu acho que essa lição assim tá bem fácil realmente. Então o que ele quer, né, sempre nos alertar, né, quanto aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Às vezes a gente se diz muito cristãos, né, e seguidores de Jesus, afirmamos que estudamos o Evangelho, seus princípios, seus exemplos, mas infelizmente ainda continuamos ali parados, né, na nossa inércia, sem olhar para o lado, para ver o que podemos fazer pelo nosso irmão, de verdade. O verdadeiro cristão, ele será sempre reconhecido pelo que ele vive, pelo que ele demonstra, pelas suas atitudes, suas ações, exemplos, né, seus princípios, sua moral. Então, ao dizer que somos cristãos, que aceitamos esse Cristo que a gente fala tanto, nós estamos assumindo compromissos e responsabilidades, devendo assim, a partir deste momento, agirmos como seu representante legal, levando suas palavras a todos aqueles que se interessam por ouvi-las, né? E com isso a gente vai estar trabalhando as nossas imperfeições e más tendências. Então a gente sempre tem que fazer aquela autoanálise do nosso comportamento, observar com muita cautela, responsabilidade, avaliar sempre as nossas ações. O que eu estou fazendo? Eu estou agindo de acordo com o que o Mestre Jesus espera que eu haja? A gente sempre tem que fazer essa reflexão, porque se a gente não aplicar, né, esses exemplos, né, as leituras que a gente faz, que a gente estuda, a gente não vai estar fazendo aquilo que o Mestre nos pede. Então, a gente não vai estar seguindo as metas evangélicas, que é o que o Emmanuel nos coloca aqui, né? Então, a gente deixando de agir dessa maneira, como ele fala aqui ele fala que a gente vai estar nos libertando, a sombra, né? A gente vai estar se libertando da nossa sombra. Ele quer dizer assim, do nosso passado. Quando a gente começa a mudar de atitudes, né? A entender realmente as palavras do Evangelho, a vivenciar essas palavras, a gente vai se libertando do nosso passado, né? Que as sombras que ele fala, e a gente vai fazendo um novo presente, né? A gente vai mudando aquele passado triste e sombrio, e a gente vai
vivenciando coisas boas, atitudes boas no presente, e isso vai fazer o que com a gente? Um futuro melhor, um progresso, né? Uma evolução, tanto material quanto espiritual. Então a gente vai estar se melhorando, a gente vai estar plantando a sementinha agora no presente, com as nossas boas atitudes, com nossos bons exemplos, para no futuro a gente colher tudo aquilo que a gente plantou agora no nosso presente, né? Então, a gente consegue com isso estabelecer uma integração entre o ensino e a prática. Porque se a gente não agir dessa forma, infelizmente a gente não vai estar servindo a Jesus, a gente vai estar servindo a nós mesmos. Então não é isso não é para isso que a gente estuda. A gente estuda para agir, para praticar. Então, se a gente prega o amor, a gente deve praticá-lo. E de que forma? Com a caridade, né? Se falamos de integridade moral, nós temos que ser honesto em tudo que a gente faz, né? Em todos os momentos da nossa vida. Se a gente lembra o Evangelho, se a gente vivencia esse Evangelho, a nossa palavra sempre deve ser boa e justa, né? Sempre transmitindo uma segurança e certeza daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está vivendo, né? Se onde e com quem for, né? Seja onde e com quem for, a gente deve buscar as qualidades daquelas pessoas, daquele ambiente. A gente precisa ver, olhar um carinho cada serzinho que passa pelo nosso caminho, porque não existe ninguém totalmente ruim. Sempre a gente vai ter vários tipos de pessoas que passam pela nossas vidas, né? E umas a gente vai se dar melhor, a outra não, que é assim, né? Ninguém é igual a ninguém, cada um tem seu jeito de ser, né? Seu tempo. Então, mas o que importa para a gente mostrar que a gente vivencia as palavras do nosso mestre é a gente buscar ver a qualidade de cada um, a luz de cada um. Porque, como eu falei, não existe pessoas totalmente ruins. Por mais que a pessoa não seja uma boa pessoa, lá no fundo vai ter alguma coisinha boa nela. Então, a gente precisa ter sabedoria para a gente buscar aquela coisa, aquele pontinho de luz, de bondade que tem dentro daquela pessoa. E aí, a gente conversando, né? Colocando as palavras certas nos momentos certos, a gente vai conseguir enxergar o que tem de bom cada um, né? E diante de uma situação infeliz, se não houver possibilidade de ação mais direta, né, como ele fala no nosso texto, o que devemos fazer? Contribuir com vibrações, com prece, né? A prece, ela constrói, ela vibra boas energias. Então a gente deve, se a gente não puder fazer alguma coisa assim para ajudar o outro, seja materialmente, temos várias formas de agir para ajudar aquele irmão. Hoje a gente está vivendo uma situação bem difícil, né, por conta da pandemia, mas a gente precisa parar um pouquinho para analisar o que a gente pode fazer nesse momento. O que é o meu dever agora? Se eu não posso sair à rua, se eu não posso, eu preciso estar com distanciamento social,
O que eu posso fazer para ajudar neste momento, né? Nessa situação tão caótica que a gente vive agora. O que eu posso fazer? Dentro do meu lar, eu posso vibrar, orar pelo mundo, pelas pessoas, principalmente por essas que infelizmente não conseguem entender a gravidade do momento, né? Então a gente precisa principalmente vibrar, orar para essas pessoas, para que elas tenham entendimento, sabedoria, que Jesus toque no coração delas, para que elas entendam que esse é o momento de ficar em casa, se tiver condições. Muitas pessoas, milhões de pessoas precisam sair para trabalhar. Não tem como ficar em casa 24 horas por dia, porque é o sustento de cada um. Mas nesses momentos que é preciso sair, saia com consciência, saia com sabedoria. Então, o que a gente precisa fazer? A gente não pode obrigar o outro. Fica em casa. A gente não pode fazer isso, porque a gente não vive a situação do outro. Então, o que a gente precisa fazer para essas pessoas que precisam sair à rua para trabalhar, para ganhar o seu pão? Orar por elas, para que elas mantenham todos os protocolos de higiene, lavando mão, usando máscara. E para aqueles que saem sem necessidade, devemos orar da mesma forma também, porque são irmãos que ainda não têm sabedoria, que ainda não têm a consciência do momento que a gente vive. Então, a nossa obrigação como cristãos espíritas é orar para que eles consigam alcançar, né, essa sabedoria. Então, essas lições que a gente vê, a gente estuda diariamente, semanalmente, nossos evangelhos, isso precisa ser... a gente precisa fazer esse exercício diário, porque são lições, né? E lições a gente aprende de que forma? Exercitando diariamente, praticando diariamente. Não é só estudar, deixar na teoria, a gente precisa colocar na prática, né? Acho que ficou bem claro o nosso estudo da noite, né? Se Jesus é nosso modelo, é nosso guia, as nossas atitudes têm que ser coerentes com os ensinamentos que ele nos deu, que ele nos deixou, que ele exemplificou. Então a gente precisa pensar, sentir e principalmente agir como ele, né? Então a gente precisa ser de fato cristãos. Quando eu falo cristãos, é cristãos porque cremos em Cristo, cremos em Jesus, né? Em tudo que ele nos deixou. Cristãos espíritas, sejamos verdadeiros cristãos espíritas. Vamos sair da nossa inércia, vamos colocar em prática todos os ensinamentos do nosso mestre, seja nas palavras, seja nas ações, com todas as pessoas, independente de quem sejam. Vamos ser verdadeiros exemplos do nosso mestre Jesus. Era o que eu tinha para dizer essa noite. Muita paz a todos. Que Jesus esteja sempre ao nosso lado, nos amparando, nos sustentando, dando graças, né, por Ele estar presente em nossas vidas. Então é chegado o momento das nossas vibrações. Vamos elevando nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, enchendo nossos corações com os mais belos sentimentos, transformando esses sentimentos em energias benéficas que estaremos direcionando aos nossos irmãozinhos necessitados. Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, de todas as forças do bem, do amor e da paz, humildemente unidos num só pensamento, te rogamos que nos envolva em uma aura de energias salutares, abençoando o nosso planeta, a fim de que a natureza esteja protegida de todo e qualquer malefício. Que o seu amor nos leve à afetividade global, à paz mundial, ao perdão, ao respeito pelo nosso semelhante, não importando a que reino pertence, conscientizando cada um da sua importância, o respeito pela vida,
pelos direitos, pela solidariedade, justiça e amor. Que as nossas mentes e os nossos corações, unidos nesta oração, estejam sendo banhados pela energia que emana de Teu poder e que, infiltrada em todos os lares, harmonize e equilibre os sentimentos, tornando as pessoas mais fraternas, mais honestas, mais justas e mais sensíveis ao sofrimento alheio. Que essa luz divina, repleta de amor infinito, envolva todos aqueles que sofrem, seja em uma cela de prisão, num leito de hospital, quer seja por enfermidades físicas, espirituais, sociais e morais, aliviando a carga que carregam, dando esperança e confiança em Ti. Que aqueles que se afundam no abismo das drogas possam perceber o mal que fazem a si mesmo e aos seus entes queridos que os rodeiam, procurando sempre ajuda e repelindo as más influências. Que aquele que chama por vós seja atendido em suas súplicas. Que todas as crianças, assim como os animais, recebam seu afeto divino, recebendo o necessário para suas vidas e evolução. Ampara a natureza, Senhor, a fim de que ela possa se recompor e se recuperar dos danos causados pela atuação do homem sobre ela. Que o homem reconheça essa mãe generosa que tem, no passar dos milênios, nos alimentando, abrigando e matando a nossa sede. Queremos pedir por nossa terra Brasil. Ilumina, Senhor, o coração e a mente dos nossos governantes, para que olhem por nosso povo com olhos mais doces, dirigindo o nosso país com equilíbrio, honestidade, ponderação e justiça. Agradecemos por nos dar a oportunidade de, reunidos num só pensamento, estarmos vibrando pela vida, pelo nosso planeta e por vossa presença constante em nossas mentes e em nossos corações. Deixamos uma vibração para que o plano espiritual se encarregue de levar aonde mais houver necessidade. Humildemente pedimos uma vibração por nós mesmos, por sermos falhos e necessitados. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E assim, queridos amigos, companheiros, irmãos, vamos encerrando o nosso Evangelho da noite com muita alegria. Pedimos licença ao Amado Mestre para encerrarmos nosso Evangelho. E vamos dando graça por mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em seu nome. Que saibamos aproveitar esta oportunidade e que, acima de tudo, possamos ser exemplos vivos de todos esses ensinamentos que viemos estudando há muito tempo, que vemos a cada semana aqui nesse Evangelho Online, ou nas casas espíritas, né, nas igrejas, nos templos, seja onde for. O que importa é a gente ser exemplo vivo das palavras de Jesus e dos seus ensinamentos. Muita paz a todos, uma semana abençoada. Que assim seja, graças a Deus.